Mas a tecnologia é a minha voz, né? Ela faz com que o mundo me escute. Quando eu me empenho para ser uma profissional melhor, quando eu consigo mostrar no meu trabalho, essa é a minha voz. Então, tem também esse outro lado que faz com que... Hoje em dia, no começo eu não gostava não, tá, gente? Mas hoje em dia eu gosto bastante. Então, eu acho que não é só pelo trabalho, mas por todo o alcance que eu acho que a tecnologia me dá. Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. I lycklig, här finns ingen stress. Här är min nya hemmaadress. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Edu, estou aqui com o Ramon. Fala aí, galera! Mais um episódio, Edu. Mais um episódio, olha só que bacana, né? Estamos aqui também com o Will. Opa! Boa! Mais um episódio do DNE e hoje a gente tá com a sala, né, cheia, com visitas aqui, né, pessoal? A gente tem a presença da Dani. E aí, Dani, tudo bem? Oi, gente, beleza? Beleza, pô, que prazer ter você aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da sua história, das suas experiências, né, nessa carreira de tecnologia. E, bom, dá uma palhinha aí de quem é você, Dani, pra galera que tá escutando sua voz aí pela primeira vez, né? Ai, gente, cara, eu tô super empolgada de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O meu nome é Daniele, mas todo mundo me chama de Dani, tirando a minha mãe quando ela quer me dar bronca. Eu trabalho com... Não, é sério, gente. Outro dia ela falou pra mim: por que você se apresenta como Dani se seu nome é Daniele? Eu falei: porque me chamam de Daniele e eu passo reto porque eu esqueço até que é meu nome. Eu trabalho com tecnologia meio que por acaso. Caí nesse mundo, eu costumo dizer que foi porque Deus quis, mas tem quase 20 anos que eu trabalho com tecnologia. Já passei por algumas coisas bem legais, outras nem tanto. Sou apaixonada por dados e por bancos de dados, então é uma coisa que eu sempre tô procurando, sempre tô buscando, porque é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. E eu achei que eu nunca fosse encontrar alguma coisa que eu gostasse dentro da tecnologia. Esse é o Charlie, que tá aqui atrás, com seu super latido, tentando pegar o meu cabo. O meu cabo não, o cabo do notebook, mas ele tá tentando. Então, acho que eu sou apaixonada por dados, eu trabalho há bastante tempo nessa área, sou mestre em engenharia da computação. O mestrado, ele chegou num momento onde eu já tinha bastante certeza do que eu gostava. O lance com o mestrado foi que no lugar onde eu trabalhava, o mestrado não serviu para nada. Então, eu resolvi dar aula e eu fui dar aula no Minas Programam, e aí eu descobri que tinha uma coisa que eu gostava muito, que era estar com pessoas, falar sobre bancos de dados, falar sobre algumas coisas que eu vivi. Eu acho que as pessoas não precisam viver, não precisam passar por esses perrengues para serem bons profissionais, para continuarem na área de dados. Então acho que esse foi um dos grandes divisores de águas aí da minha carreira. Comecei um blog, porque é muito chato estudar banco de dados. Vocês já tiveram esse desprazer, cara? Eu já. É um livro mais insuportável que o outro. Ai, olha, vou dizer que sim. Então, mas banco de dados é a coisa mais legal do mundo. E aí eu criei o blog porque eu falei, cara, eu acho que eu consigo explicar de uma maneira diferente, de uma maneira um pouco mais acessível, já que é uma coisa que eu gosto tanto. Então foi aí que nasceu meu blog, que é o DB for Beginners. E ele é bem focado mesmo em desenvolvedores iniciantes. E aí, depois do blog, agora eu criei a Dani Academy. E Dani não é só porque é meu nome, mas Dani vem de dados, arquitetura, NoSQL e inteligência. Olha aí. Que a minha ideia é levar mesmo... É sério, cara. Não, é que foi assim, uma coincidência muito legal, e na hora eu quis o nome, porque eu falei, cara, vai ser exatamente o que eu queria compartilhar. Aí eu gravei um curso com essa minha voz de Pato Donald, e em seguida agora eu vou dar um curso online
falando de MongoDB. É isso, nossa, você vê que eu já comecei assim disparando, né? Né, que já foi muito bom já ter essa introdução aí pra galera poder saber do que vem pela frente aí, né? Do que informações que a gente vai ter aqui, de experiências que a Dani vai trazer pra gente. É isso. Pra gente começar então, Dani, aquela clássica pergunta que a gente faz no começo de todas as nossas entrevistas, né? Que é, como é que a Dani Monteiro se interessou por tecnologia, então, né? Explica pra gente aí como que nasceu esse desejo de se envolver mais com a área. Cara, de verdade, esse desejo ele veio depois de algum tempo na área, tá? Não foi nada planejado ou nada que eu quisesse que acontecesse. Quando eu prestei vestibular, eu queria fazer fisioterapia, e eu juro que não é piada. Olha aí. Eu queria fisioterapia e eu trabalhava no cursinho pra poder pagar a mensalidade. Então, assim, eu tava bem certa do que eu queria, só que no cursinho, tipo, eu não tinha grana nem pra pagar a inscrição no vestibular. E no cursinho eles deram a inscrição e uma das inscrições que eu ganhei foi pra FATEC. Bacana. Então, o que eu fiz? Falei, vou lá, né? Fazer a prova. E chegou na hora da prova, eu falei, vou fazer direito pra ninguém ficar me achando, porque o pessoal do cursinho ia ver o resultado. Eu falei, pra ninguém ficar achando que eu sou burra, eu vou fazer a prova direito. E fiz. Mas assim, eu nem olhei o resultado, tá? Uhum. Porque não tinha nada a ver com o que eu queria. Eu sempre achei que eu era uma pessoa de biológicas. E aí um dia ligaram na minha casa e falaram, então, você não vai vir fazer a matrícula? E aí minha mãe falou, cara, uma faculdade... Porque também tinha essa condição, né? Minha mãe sempre falava que ou eu fazia uma faculdade pública ou eu não ia fazer. Uhum. E aí ela falou, não, vai lá, faz a sua inscrição, porque nunca ligam, né, pra ninguém, já que te ligaram, faz a sua matrícula. E aí eu fui fazer a matrícula e falei assim, vou fazer um semestre na FATEC, porque acho que eu vou ficar melhor em matemática, coisa e tal. Pra prestar fisioterapia ou medicina no ano seguinte. Era assim, tipo, FATEC era realmente passageiro na minha vida. Era uma coisa assim, só pra deixar a família contente. Uhum, uhum. O que aconteceu foi que eu entrei na FATEC, aí eu comecei a trabalhar no plantão de dúvidas do cursinho, aí eu já consegui uma graninha. E no segundo semestre, a minha mãe nessa época era copeira num hospital, e no segundo semestre eu consegui um estágio. E no estágio eu já ganhava mais do que minha mãe. Então, depois que eu entrei na tecnologia, eu realmente não tive como sair. Eu acho que foi, sabe aquela história de amarração? Foi uma amarração, porque assim... demorou bastante tempo até dizer assim, eu gosto? Não, cara, eu sempre era muito pelo contrário, eu falava que a FATEC tinha sido meu prêmio de consolação, super ingrata, cara, não acho isso, mas naquele momento era assim, tipo, eu queria fazer outra coisa, mas eu não podia fazer porque quando eu comecei a ter o meu dinheiro, eu comecei a ter responsabilidades também dentro da minha casa, então não tinha cabimento eu falar assim, eu vou sair porque eu quero ir pra USP e fazer fisioterapia. Não tinha lógica, né? Então, eu acabei ficando porque eu não tinha outra coisa. Sim, e é legal, né, você falar isso, porque a gente entrevistou algumas pessoas que tiveram um movimento oposto, assim, né, de elas virem de outras áreas, gostariam de realmente ir pra área de tecnologia, assim, no sentido de interesse inicial, né? É legal você falar isso, né, que muita gente também escolhe porque, você falou, né, você tinha responsabilidades, você via que era uma carreira que talvez fizesse sentido pra sustentar, pra fazer a parte financeira sua, assim, né? Então, muito bom ouvir isso também, esses dois lados, assim, né, que a gente já teve aqui nas pessoas entrevistadas, sabe? Outro dia alguém me perguntou, né, eu falo que a tecnologia me ganhou pelo dinheiro, não foi pela satisfação, não.
Justo. Tem um exercício que a gente faz com algumas pessoas, veio lá do Management 3.0, de Moving Motivators, né? E uma das coisas realmente é o lance da motivação extrínseca, né, cara? A gente não pode também... Eu vejo muita gente falando, né? Você tem que ter muito amor ao trabalho e tal, mas, gente, é um trabalho, né? No fim das contas, né? Eu acho que tem motivações diferentes, né, Dani? Eu acho que, então, quando a gente fala de motivação para uma parte da população, motivação pode sim ser aquilo que faz o seu coração disparar. Para outra parte da população, motivação é dizer que você vai conseguir pagar suas contas, é dizer que você tem grana para pegar um ônibus, que você tem grana para almoçar, para pagar suas contas, para você cumprir algumas responsabilidades sociais que você só consegue se você tem dinheiro. Então, principalmente quando você vem da periferia, quando você é negro, boa parte da sua motivação é ser respeitado. Então, se você na nossa sociedade, a gente só consegue ser respeitado se a gente tiver uma profissão, e mesmo assim é difícil. Nesse caso, desculpa te cortar, Dani, mas nesse caso aí não é nem a motivação, né? É mais a pirâmide. É necessário. É necessidade, é a pirâmide de Maslow lá, é a base da pirâmide. Então, tipo, não dá nem pra falar de motivação nesse caso, eu acho. É verdade. Eu acho que, assim, é o básico mesmo. E é uma das coisas que eu venho lutando muito, né? Pra incluir mais pessoas na tecnologia, porque é uma área que sobra mão de obra e com ela muita gente conseguiria chegar nesse básico que muita gente não tem. E não tem porque nem sabe que é possível, nem sabe que existe essa possibilidade. É uma luta constante. Justo. Muito, muito bom essa reflexão que a gente tá fazendo aqui, porque acho que é legal a gente desmistificar essas coisas, né? Porque realmente o que você falou, né? Tem muita gente que tem um viés apenas da bolha que vive, né? Então é bom a gente ter essa visão completa das coisas e entender, né? Que eu concordo muito com o que você falou, que tecnologia é um meio pra gente fazer essa ascensão social de algumas pessoas e realmente manter, né, cara? Acho que tem demanda altíssima. Por que a gente não tá conseguindo incluir essa galera, né? Exatamente. Eu dou risada, né? Porque eu estudei em escola pública, eu fiz uma faculdade pública, então como que eu devolvo para a sociedade aquilo que eu tive? Porque não é alimentando um CNPJ, ajudando um CNPJ a faturar cada vez mais. Seria muito frustrante, acho que era esse o ponto que me doía tanto quando eu saí do mestrado. Porque eu saí e eu pensava 3 anos da minha vida que eu estudei, onde eu fui massacrada. Cara, o mestrado, alguém já fez o mestrado, gente? Não. Porque eu era massacrada direto. Nossa, minha orientadora é maravilhosa, mas ela me colocava a sandália da humildade direto. E eu pensava, cara, tantas coisas que eu troquei pra ter o título de mestra, pra aprender mais. E aí eu cheguei ali na empresa e falei assim, pra quê? Por que eu dediquei tanto do meu tempo se nada do que eu estudei vai ser aplicado aqui? Se eu continuo na mesma posição pra dizer que não mudou nada, o meu time me deu parabéns. E acabou, continuou tudo a mesma coisa. Então, se eu não conseguir devolver isso pro mundo de alguma forma, eu acho que eu vou estar falhando muito como ser humano, como alguém que eu tive esse privilégio, né? Porque, você eu estudei numa escola pública, morava lá no Taboão, mas eu tinha uma escola pública. Perto da minha casa tinha transporte público. Então, de certa forma, eu sempre tenho que pensar que tem pessoas que não tiveram nem o que eu tinha. Né? Então, o mínimo que eu posso fazer hoje é tentar incluir mesmo essas pessoas. Eu aprendi a fazer um select bem, então, cara, não tenho nada de especial. Outras pessoas vão aprender também a fazer um select bem. E aí, às vezes, aqui em casa o pessoal fica falando, né? Tipo, cara, você não tá descansando, você não tá parando, mas quanto mais gente tem pra falar comigo, mais feliz eu fico, porque eu acho que eu tô mais perto desse objetivo de ajudar as outras pessoas, assim, né? Porque a tecnologia mudou minha vida, então ela pode mudar a vida de outras pessoas. E tem um outro fator também, que se eu fosse fisioterapeuta, eu acho sim que eu estaria feliz, eu acho que eu faria também um bom trabalho, quer dizer, mais ou menos, né, porque eu sou tão bruta que eu não sei como seriam meus pacientes. Mas, é sério, eu tenho dó deles. Mas a tecnologia é a minha voz.
né? Ela faz com que o mundo me escute. Quando eu me empenho para ser uma profissional melhor, quando eu consigo mostrar no meu trabalho, essa é a minha voz. Então, tem também esse outro lado que faz com que... Hoje em dia, no começo eu não gostava não, tá, gente? Mas hoje em dia eu gosto bastante. Então, eu acho que não é só pelo trabalho, mas por todo o alcance que eu acho que a tecnologia me dá. Isso que você falou é bem bacana, assim, né? Tipo, de ser a voz ou meio que uma representação para algumas pessoas entenderem que elas podem chegar lá e tem essa possibilidade também, né? Sim. Eu acho que se a gente parar pra pensar um pouco, só nisso, assim, você já tá devolvendo uma boa parte, assim, do que você falou que sente que falta devolver, sabe? Sei lá, minha opinião, assim. Você sabe que essa parte é meio complicada, assim, porque eu nunca achei que representa... Nunca achei não, tá? Assim, há um tempo atrás, eu nunca tinha pensado muito em representatividade. E aí, quando eu parei pra pensar, eu falei, cara, não, isso realmente faz diferença, assim, porque eu comecei a ver nos lugares onde eu tava mesmo. Quando eu via uma mulher, eu ficava feliz por estar na tecnologia, por ver poucas mulheres. Mas aí começou a me trazer um grande incômodo que eu sempre via somente mulheres brancas. E aí eu comecei a pensar o quanto isso pode incomodar, assim como me incomoda, como pode incomodar também crianças, adolescentes de precisarem se ver, precisar ver que é possível. E eu acho que esse ponto faz com que a minha voz seja um pouco amplificada aí por causa das redes. Aí me perguntarem, toda hora você tem uma foto? Sim, toda hora eu tenho uma foto diferente. Porque um dia uma amiga me questionou sobre isso. Falou, legal, você está dando tanta palestra, fazendo tanta coisa, mas todas as suas redes são trancadas. Então só quem te conhece consegue te ver. Mas e aquela pessoa que tá lá longe e que podia estar vendo sua foto e vendo que é possível estar na tecnologia? Eu falei, é verdade, né, gente? Então, é ótimo, porque assim, como eu sou uma pessoa que fala muito com todo mundo, eu sempre acabo ganhando algumas reflexões aí de brinde, alguns tapas na cara indiretos, né? Mas tudo bem. Eu acho que as redes felizes, elas têm o poder de unir os idiotas, mas ela também tem o poder de amplificar a voz de quem quer fazer alguma coisa diferente. Uhum. Faz muito sentido isso, Dani. E, bom, já que você falou sobre fazer queries, né, que você é apaixonado por dados, por banco de dados, queria saber como é que foi, né, começar esse nicho aí, né, da tecnologia. Como é que foi pra você, assim, o despertar desse interesse, assim, no geral, e talvez já emendando a sua primeira experiência aí com bancos de dados no geral? Cara, foi meio por acaso. Porque quando eu comecei, meu primeiro estágio foi com o VB6. Caraca. Olha aí, hein? Saudades. Mano, entreguei a idade total, né? Não, mas eu era criança ainda, gente. Não deduzam. Foi com o VB6 e aí foi muito engraçado. Porque eu cheguei e aí começaram, acho que você vai conseguir dar um jeito nessas telas aqui. Só que assim, gente, eu não consigo combinar minha roupa direito. Imagina fazer tela. Tipo, não tinha sentido nenhum pra mim aquilo. Mas tudo bem. E aí, na primeira semana, já viram que eu não tinha talento pra fazer esse tipo de coisa. Cara, eu sou tão sem noção que um dia eu fiz uma tela toda em tons de rosa. O pessoal do meu time falou, mano, você não vai fazer mais nada, porque você não consegue. Pra mim tava bonito. Então, tipo, não consegui alcançar. Aí me colocaram pra qualidade. E na época não tinha também nada de QA e afins. Você vai fazer testes. Só que eu sou super dispersa. Então, tipo, eu tô aqui conversando com vocês e o Charlie passa, eu perco totalmente o fio da meada. E aí, você imagina, também não deu certo fazer os testes. Só que, quando eu via as consultas, pra mim elas faziam muito sentido. Era assim, tipo, os joins que todo mundo desconjurava, eu falava, mas gente, qual é a dificuldade? E aí começaram a me deixar muito mais com essa parte de constrói aí as procedures, automatiza uma coisa aqui, automatiza outra coisa ali, do que com
com essa parte de telas, de teste. E eu fiquei bastante tempo nessa parte que hoje seria mais do back-end. E eu gostava muito, era assim, uma coisa que eu super curtia fazer. E aí um dia eu comecei a olhar um banco de dados assim, e não tava muito legal não. Aí eu comecei a dar uns palpites lá, de olhar relacionamento, falar, cara, não tá batendo com o que os caras estão pedindo. E aí eu fui ficando, assim, acho que foi muito natural a minha ida pra banco de dados, foi bem natural. E quando eu comecei a mexer só com o banco de dados, cara, sabe aquela sensação assim de eu me encontrei? Foi esse o momento, eu acho, que eu falei, cara, achei o que eu gosto de fazer. E foi nesse momento também que eu acho que eu pensei, não me vejo fazendo mais nada. E aí eu comecei a estudar e tirar certificações, porque eu trabalhava numa consultoria e eu tava em um cliente bem grande, e aí eu já tava, tipo, mexendo bastante com o banco. Comecei a tirar várias certificações, mas nem era assim, porque na consultoria contava bastante, né? Mas também porque as certificações, elas eram um norte sobre o que eu precisava estudar. Porque senão eu sempre ficaria presa na necessidade do cliente. Então eu falei, não, vou começar a fazer as provas para aprender mais. Então, assim, cada vez mais eu me colocando em alguns clientes com necessidades mais específicas. E aí um dia eu fui pra B3, que na época era BMF Bovespa, pra ficar 3 meses e fiquei lá 10 anos. Caramba, bastante tempo, hein? Foi, muito tempo. E aí era muito engraçado, porque perguntavam pra mim, nossa, mas você entrou aqui já pra área de arquitetura de dados? Eu falei, pois é, justamente porque eu tinha mais facilidade em entender os modelos e tal, então não foi difícil de me manter na área, e era divertido até uma parte, de entender o negócio, buscar os requisitos, traduzir os requisitos pro banco de negócio, pro banco de dados, era uma coisa bem bacana. Aí foi assim que eu cheguei na área de banco de dados. Aí teve um momento, depois das certificações, onde eu achava que eu era muito boa, e gente, é sério isso, não dei risada, mas eu achava que eu era muito boa. Eu falei, cara, como eu sou boa, eu vou fazer o mestrado, porque eu quero ser mestre. E aí, mano, eu era massacrada direto. Minha orientadora falava coisas do tipo, você não conhece o modelo relacional. Eu pensava, como assim? Caramba, nesse nível assim? Era nesse nível, cara. Hoje em dia eu dou risada, mas eu chegava em casa chorando. E, gente, minha orientadora era maravilhosa, mas ela, tipo, eu acho que ela era exatamente o que eu precisava, alguém que me colocasse um freio. Uhum. Porque eu achava que eu conhecia muita coisa, mas eu conhecia muita coisa do mundo corporativo, muitos conceitos eu nunca tinha ido tão a fundo. O mundo acadêmico é bem diferente. Então, o mestrado foi uma experiência, assim, maravilhosa quando acabou. Porque até chegar nesse ponto demorou um pouquinho. Mas foi legal, assim. O mestrado me trouxe a necessidade de estar mais perto das pessoas. Então, por isso que foi bem legal. Legal. É bom saber aí essa trajetória e o quanto às vezes a gente olha nessas etapas, assim, hoje, assim, né, você analisando na perspectiva talvez mais nostálgica aí da coisa, né, de como que te ajudou aí, né. Eu acho que essa visão sua de certificação, ter te dado um norte, é um negócio também que a gente até já fez aqui um episódio sobre certificações em um momento ou outro, né, a gente até colocou uns pontos meio que contra, assim, né, o uso da certificação em alguns casos, porque algumas pessoas usam isso de uma forma errada, mas o que você colocou, seu ponto de vista é muito interessante, né, de dar um norte pra você se aprofundar naqueles assuntos, né? Porque assim, no dia a dia a gente nunca usa uma série de coisas. Então, quando você para e vê o roteiro da certificação, ele normalmente é muito abrangente. Então, pra mim, a certificação tem essa grande vantagem. Ela me diz o que eu preciso estudar, porque quando eu vejo os tópicos, fica mais claro na minha cabecinha o que eu não vi ainda, quais os exercícios, o que eu preciso pesquisar mais. Então, eu acho que esse uso da certificação ajuda bastante. Quando você usa a certificação para justificar, não, eu vou ser sênior com 1 mês de experiência, mas tenho todas as certificações, ela realmente é um problema. Porque
ela certifica que você leu, não certifica que você aplicou. E o aplicar faz muita diferença no dia a dia quando você vai para a produção, né? Quando você fala, principalmente de banco de dados, você está lidando com aquilo que a empresa tem de mais valioso. Então, você tem que estar preparado. E eu acho que é um momento onde você precisa ter um pouco... Primeiro, a noção do valor, né, do seu trabalho, e também aquele senso de humildade que você vai precisar de outras pessoas, você vai precisar de ajuda, e que dificilmente um profissional só dá conta de tudo. Você falou uma coisa muito legal, que é esse lance da galera usar a certificação pra virar sênior em 3 meses, assim, e a gente vê isso acontecendo com uma frequência bizarra na comunidade, assim, mas eu gostei particularmente de como você colocou, assim, né, esse lance de, a certificação, ela não te torna um expert em absolutamente tudo, né, ela te mostra todas as ferramentas e aí, como é que você vai aplicar elas é que é outra questão, né, tipo, se você não sabe que uma chave Phillips existe, você talvez nunca vai pensar em utilizá-la, né, acho que essa que é a diferença. Exatamente. Mas é divertido, assim, você vê umas pessoas que, tipo, 22 anos, sênior, calma, tipo, 22, você acabou de sair da faculdade, como que você é sênior. Senta lá, Cláudia. Tudo bem, existem as exceções, existem, mas assim, são exceções. A gente precisa tomar cuidado com os grandes gênios que surgem assim do nada e já surgem dominando coisas que às vezes nem tão assim. Dados é bem interessante porque tem várias vertentes, tem um monte de coisas surgindo e tem coisas que assim, eu tenho contato com grandes empresas e algumas delas nem estão usando ainda e já tem gente sênior. Eu falo, nossa gente, como assim? Você já é sênior em MLOps, sério? Então, tipo, me explica, né? Eu queria... E aí é super perigoso isso, porque se por um lado traz para as empresas profissionais que não estão capacitados, eu fico pensando também nesses profissionais que acreditam que são sêniors, né? O tamanho da frustração quando começa a ver e fala, cara, será que eu sou sênior mesmo? Cuidado, gente. Senioridade é tempo, não é título. Exato, boa dica aí, ó. Várias dicas aí pra quem tá começando na área, ou quem já tá há um tempo também. É legal ouvir as experiências da Dani. Eu só vou trocar aqui fazer aquela pausa, na verdade, pro nosso muralzinho, e já a gente volta com a segunda parte da entrevista aqui da Dani. E olha o momento que chegou aqui pra gente, Ramon. É o nosso famoso muralzinho, Edu. Estamos de volta aqui neste quadro maravilhoso desse programa. Pois é, cara, independente do momento, independente das estações do ano, independente dos feriados ou não, a gente tá aqui, né, Ramon? Exatamente, cara. É o muralzinho Quarenteners, que agora tá usando, o pessoal tá usando. Isso. Esse termo aí tá em voga, né? Como diria a minha avó, em voga. Exatamente. Né? E até tem umas músicas, né, que estão fazendo sucesso nessa quarentena, né, Ramon? Porque a galera tá em casa e, tipo, mano, preciso ouvir alguma coisa aqui, né? E aí eu lembrei de uma música do Matheus e Cauã, cara, que fala muito do nosso momento, né? Que eu vou cantar um trecho aqui pra vocês aí, pra você ouvinte do Dev na Estrada. Ai, tentar fazer essa associação, né? A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar. Tipo... É isso, cara, a gente não aguenta mais ver só as coisas do celular, tá ligado? Eu quero ver pessoas, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu quero estar perto das pessoas, cara, eu não aguento mais. Esse negócio de pessoa é superestimado, cara. Mas esse contato social aí, né, complicado, né, cara? Falta muito, cara, né? Saudades. Mas a gente quer dar alguns recadinhos aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? Falar um pouquinho sobre a nossa patrocinadora, né? A Revelo, né, Ramon? Exatamente, Edu. A Revelo aí está conosco há muitos anos, patrocinando esse programa maravilhoso. E como que a gente poderia descrever a melhor atuação deste nosso patrocinador, Edu? Olha, cara, eu poderia dizer que a Revelo é como se fosse um Tinder da programação, né? De vagas. Exato. Então você tem seu perfil, você preenche lá na Revelo, olha, eu sei isso aqui, faz uma entrevista, faz um processinho deles lá, né? Tem todo um esqueminha, né? Um passo a passo lá. E logo depois a empresa fala assim, opa, tô procurando uma pessoa com esse perfil aqui e do nada, match, entendeu? Eu nem sei como que é o do Tinder que faz o... né? Deve ser um tim, será que é um tim? Não sei como que é, deve ser, né? E aí, essas duas, né, entidades, né, a pessoa que procura
e quem está também procurando um emprego, quem está procurando uma profissional para entrar na sua empresa, dá aquele match e aí tudo começa a acontecer, né, Ramon? Essa relação maravilhosa que a gente conhece esse mundo. Exatamente. Né, tipo... E aliás, você tocou num bom ponto aí do nosso patrocinador. Se você, empresa, está procurando desenvolvedores para a sua empresa, considere. Olha aí. Considere, que é bacana. Fica a dica. É isso aí. Entra lá em revelo.com.br. Você vai ter mais informações sobre tudo que a gente tá falando aqui de uma forma muito mais menos informal do jeito que a gente falou aqui, tá? É muito mais sério e um processo muito bacana. É bem legal saber que tem uma empresa preocupada com essa relação aí, trazendo as melhores pessoas para as melhores empresas. Certo, Ramon? Certíssimo. E se você está procurando promoções na internet aí, nesta famosa interwebs, para comprar itens diversos aí, tipo aquela cadeira gamer, algum gadget bacana para turbinar seu escritório em casa aí, pô, então você tem que dar uma corrida lá no Promobit, cara. Tem várias promoções lá e eles são uma comunidade que reúne as melhores ofertas e descontos da internet que vai te fazer economizar uma grana nessas coisas bacanas que você gostaria de comprar. E é legal ressaltar também que o diferencial dessa plataforma é que todas as ofertas são verificadas para você comprar sem preocupações. Ou seja, são ofertas de verdade. Nada daquelas ofertas que não fazem sentido pra você. Tem toda uma comunidade que fica verificando este conteúdo. E é super fácil, só você entrar no site ou no aplicativo, escolhe a promoção que te interessa, depois você clica lá em ir para a loja e você vai ser diretamente para a loja do produto para fazer a sua compra. E cara, tem de tudo lá. Tem notebook, tem jogos eletrônicos para você jogar nesta quarentena. Temos livros, promoções para pets aí, se você quiser comprar coisas. E é isso. Então, acessa lá o site promobit.com.br ou baixa o aplicativo e você vai conseguir ver essas ofertas maravilhosas. E você que acompanha o Dev na Estrada agora já deve conhecer a Localweb, né? Mas pra quem não ouviu os últimos episódios e ainda não conhece, a Localweb é Big Tech pra todo mundo. Empreendedores, desenvolvedores e todos que fazem negócios no digital. Tem mais de 19 mil desenvolvedores e desenvolvedoras parceiras, além de ajudar centenas de milhares de empreendedoras e empreendedoras brasileiras a expandir seus negócios, movimentando a economia, gerando empregos, impulsionando quem sonha em empreender. E olha só, pra quem é ouvinte do DNE, é que a Localweb quer fazer um convite especial. Você pode fazer parte do programa de parceria. São 3 níveis com benefícios exclusivos para alavancar sua carreira e gerar mais negócios. Além disso, você pode ter até 30% de desconto em novas contratações para você e seus clientes. Essa é a Localweb Pro. Tem uma pancada de benefícios em ser Pro, como gerenciamento de pagamentos, descontos e combos exclusivos, geração de leads, entrada nos eventos da Localweb e outros eventos de tecnologia, enfim, uma gama gigante de benefícios super bacanas. Se você ficou interessado ou interessada, entra lá no site, então devnaestrada.com.br/localwebpro, então só soletrando aqui, né, LOCA Web Pro, Localweb Pro, e conheça mais sobre essa parceria que a Localweb tem especialmente para você. Muito bem, Edu. Vamos agora para o episódio. Continuamos, na verdade. Agora. Continuamos o nosso episódio. Bom, voltando aqui para nossa segunda parte do episódio, o Dani, você estava comentando muito sobre experiência em grandes empresas, né? Conta mais um pouquinho disso, assim, né? Como é que foi para você trabalhar numa empresa grande e quais foram os desafios assim que você enfrentou que talvez seja legal compartilhar aqui com a galera? Eu passei por empresas grandes e passei por algumas empresas pequenas também, e acho que essa é a riqueza de trabalhar numa consultoria, porque você tem essa flexibilidade, então você vai conhecendo vários ramos de negócio diferentes. Como consultora em grandes empresas, eu tive algumas experiências terríveis. Uhum. E outras muito legais. Gente imbecil existe em qualquer lugar, mas nas empresas grandes, quando eu chegava, várias vezes, eu chegava e perguntavam quem é o consultor que vai resolver o problema do meu banco. E aí eu tinha que contar até 10, porque ou segurança ou falar, nossa, você tem certeza que você vai nesse andar? Então, a gente fala bastante de preconceito. O preconceito não vai ser na hora que, dificilmente, né, vamos dizer assim, dificilmente alguém vai chegar e vai me discriminar na minha cara, falar qualquer coisa, mas são essas atitudes. Quando o segurança me questiona, quando o cliente começa a falar, nossa, mas é você? Né? Tipo, como assim você? Uma mulher negra vem aqui, fala que vai mexer no meu banco de dados de produção. Teve esse lado. Por outro lado, eu tive experiências fantásticas. Eu conheci pessoas muito legais, porque quando você chega numa empresa grande,
grande, ela tem todo um fluxo de processos, de governança, de cuidados que quando você está na consultoria talvez você não consiga visualizar. Tudo o que parece uma burocracia besta, quando você chega numa empresa grande, você começa a saber o porquê. Então, esse lado foi bem legal porque eu comecei a conhecer a visão de outras áreas que eu trabalhava. Então, por exemplo, eu preciso de acesso ao banco. Cara, acesso não é assim. Mas por quê? Tipo, eu tenho um prazo. Cara, no seu prazo você não considerou o meu? Então você acaba ganhando, eu diria que algumas experiências que te ajudam no planejamento, na estratégia. Você vai ter pessoas, assim, eu conheci pessoas muito do bem que me ensinavam muita coisa e me ensinavam coisas assim, desde de detalhes com banco de dados até detalhes de, olha, quando você for naquela equipe, fala com tal pessoa. Então, assim, os caminhos, o lidar com as pessoas, eu aprendi trabalhando em grandes empresas. E essa parte eu acho que foi bem legal. Acho que eu cresci bastante como analista, com o meu poder analítico mesmo, foi depois de trabalhar em grandes empresas. Uma coisa que eu acho que também sempre passa na cabeça das pessoas, né, é que, putz, essa empresa não é pra mim. Cara, toda empresa é pra você, desde que você queira estar lá. Então, gente, parem com essa ideia de não vou me candidatar para esta vaga porque eu não atendo 100% dos requisitos. Dificilmente alguém vai atender os 100% dos requisitos, tá? E muitas vagas, elas são descritas assim, o meu sonho é esse, mas se você atender 40% desses requisitos, cara, vamos lá, porque vai ter gente para te ensinar. Eu acho que é mais difícil você adquirir os soft skills de trabalhar em equipe, de aprender a analisar, de aprender a ouvir, enfim, do que adquirir os hard skills. Então, se tem 10 ferramentas e você conhece 2, mas você acha que você combina com aquela empresa, que a filosofia daquela empresa é legal pra você, vai te ajudar a crescer como profissional, e você, por outro lado, vai ajudar aquela empresa a crescer, cara, corre pro abraço. Não tem essa. Vai lá, se inscreve, só seja honesto, né? Você não precisa chegar na entrevista e falar, não, eu conheço tudo, eu sou PhD em tudo, mas quando você diz, eu conheço essa ferramenta, não conheço essa, mas posso estudar, não conheço essa, mas posso estudar, não conheço essa, mas vou fazer um curso, cara, você já tá com 80% do percurso ok pra vaga ser sua. Acho que a gente precisa perder um pouco desse medo das grandes empresas. E é muito legal trabalhar numa empresa grande, porque se você não tá feliz numa área, você consegue ir pra outra. E você consegue continuar agregando, continuar trazendo valor pra empresa, estando em equipes diferentes. E se você não estiver feliz, se você já mudou de área, viu que não dá certo, ou você quer trabalhar com outras tecnologias que aquela empresa não trabalha, que não está no roadmap dela, é hora de ir para outra. E eu acho só que você precisa tomar cuidado quando você muda de empresa para você sair bem com todo mundo, para você mostrar que você é um profissional ético, que você vai passar todo o conhecimento que você adquiriu, que você vai ensinar o seu substituto, que você vai sair realmente pela porta da frente e bora pra próxima, né? Mas não tem empresa que não seja pra você ou que não seja pra mim. Eu preciso escolher, eu decido, eu vejo o que eu estou disposta a aprender, o que eu estou disposta a doar de tempo para aquela empresa, e aquela empresa, se ela está disposta também a me ajudar a crescer como profissional. Muito bom. Excelentes dicas e reflexões aí que você trouxe. Acho que é muito isso. E uma coisa que você comentou, assim, né, sobre como é lidar com essa parte de segurança, né? Você comentou no comecinho da sua fala sobre, eu preciso de acesso ao banco, preciso rodar minhas queries, né? Preciso rodar minhas queries aí, né? Fazer migrações aqui de dados, né? Então, como que é isso também, né? Fazer essa gestão de expectativa da galera que às vezes está trabalhando ali com desenvolvimento e não tem essa perspectiva que, no seu caso, como ser uma especialista, né, em banco de dados, você tem uma visão um pouco mais ampla, um pouco, até ingênuo falar um pouco, muito, mas você tem uma visão muito mais ampla, né, de quem está ali desenvolvendo, né? Como que é essa relação, né, de quem lida com dados, que é especializada nisso, e quem está programando, né?
Então, eu acho que uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala de agilidade, por exemplo, né, dos times ágeis, é ter a visão. Porque era uma coisa que sempre ficou muito escondida, né? Tipo, eu quero acesso, você dava o acesso e beleza. Não, eu acho que todo mundo tem que ter o conhecimento do trabalho do coleguinha para conseguir decidir o que vai fazer. E não trazer essa grande pressão e prazos mais realistas, né? Porque grande parte dos projetos, eu acho que o erro é ter prazos que nunca vão atender, com qualidade e com o mínimo dos requisitos atendidos. Uhum. Então, cara, não tem muito assim uma fórmula, sabia? Que, tipo, aproxime e deve dos DBAs. Eu acho que a aproximação começa a ocorrer quando eu consigo, eu como DBA, empoderar o meu time de dev sem abrir mão da governança. Só que isso é uma mudança cultural, não é uma coisa assim que eu consiga fazer, oi, tudo bem, a gente vai mudar tudo e tá todo mundo empoderado. Não, eu preciso de ferramentas, eu preciso conhecer os processos, eu preciso de mecanismos para liberar dados mesmo, liberar dados sem quebrar as normas, sem quebrar leis, sem colocar o meu negócio em risco. Qual que é o problema? Boa parte das empresas não quer investir nisso. Então, a gente sempre está no impasse de dev pedindo dados, DBA falando, olha, não posso te liberar todos os dados. É sempre a briga eterna. É o clássico, né? Cara, nossa, é uma mudança de cultura que não tem como a gente lidar com isso sem ter um custo inicial. É um projeto de médio prazo. Tanto que quando a gente fala de qualidade de dados, né, a gente tem duas abordagens, uma orientada a dados e uma orientada a processos. Quando eu falo de qualidade orientada a dados, eu pego o dado do jeito que ele está, aplico um processo que vai limpar o dado e beleza. Eu consigo atender o requisito, né, de qualidade num curto prazo. O problema é que toda vez que eu tenho um novo lote de dados, eu preciso continuar fazendo esse processo de limpeza. Quando eu falo numa abordagem orientada a processos, eu preciso ver o processo de inclusão do meu dado para achar o motivo da falta de qualidade. Então, isso é mais caro, demora um pouco mais, mas a longo prazo eu acabo vendo o resultado. Então, tem esse trade-off. Ou eu faço uma coisa, mudo a cultura da empresa, crio uma empresa realmente orientada a processos, faço as automatizações, penso nas ferramentas, treino as pessoas, e isso demora, ou eu aceito ir fazendo uns puxadinhos para que as entregas continuem acontecendo. Faz muito sentido. Bem legal essa perspectiva, Dani. Uma outra, vou puxar aqui uma mudança aqui de assunto. Eu tava vendo um pouco, tava fuçando aqui no seu LinkedIn, tá? Desculpa ser intrometido. Que nada. E eu queria entender também como que você tá atuando hoje, né? Eu sei que você trabalha com consultoria e como é que é esse desafio atual hoje seu, assim? Cara, eu sou uma pessoa inquieta, né? Então, hoje eu trabalho na XP, no time de engenharia de dados, um time super fofo. Uhum. Mas eu também tenho a minha consultoria. Então, eu tenho alguns clientes e normalmente o mais focado em arquitetura, em modelagem, em trazer essa realidade para empresas de vários portes, mas o objetivo é conseguir ajudá-las a ter respostas mais rápidas, sem abrir mão da qualidade e sem ter um custo exorbitante. Isso aqui. Nossa, é legal essa questão de custo, é algo que impacta bastante também no geral as empresas hoje, né? Sim, porque eu acho que essa ideia de, quando eu falo em empoderar os times, todo mundo começou a achar que é muito simples fazer algumas coisas. Tipo, criar um banco de dados. É muito simples. Next, eu crio um banco. E começo a usar um ORM e tá tudo certo. E não é assim, né? Você precisa de um modelo, porque quando eu modelo, eu consigo criar um banco de acordo com a minha necessidade. Quando eu tenho um arquiteto vendo, ele consegue medir qual é a melhor camada, quais as ferramentas que realmente vão atender a minha necessidade. Então, tudo isso, quando você traz um profissional para o começo do seu projeto, acaba impactando bastante nos custos lá na frente, nos custos de escalar a sua aplicação, nos custos de alteração mesmo, a parte de segurança. Então, assim, tem vários ganhos.
Você tava falando sobre isso, assim, e me trouxe uma reflexão interessante. Eu até queria a sua opinião sobre isso, assim. Acho que a gente vê cada vez mais a adoção de bancos não relacionais, assim, que te traz uma certa flexibilidade para estruturar ali o começo da sua aplicação. Quando você tá subindo o MVP, você tem um ambiente um pouco mais livre para trabalhar e você acho que consegue escalar a sua aplicação de uma forma até um pouco mais rápida. Eu falo escalar a nível de desenvolvimento mesmo, mas acho que a pergunta é, você acha que isso acabou gerando um pouco de preguicinha dos devs hoje em dia? Porque, é documento lá, bota mais um campo no esquema lá e tá tudo bem, e vamos aí, vai seguindo, e aí só os DBA chora depois, né? Então, é exatamente esse o problema, né? Os bancos de dados NoSQL, eles são mais simples de você evoluir as suas aplicações. Ano passado, eu palestrei no MongoDB World. E aproveitando que eu tava lá, eu curti bastante as palestras. E um ponto onde eles pegaram muito pesado é: você precisa desenhar o seu esquema, porque senão você vai ter problemas na hora de escalar a sua aplicação. E eu até tenho... Ai, gente, o meu comentário vai ser maldoso, mas tudo bem, eu vou fazer mesmo assim. Uma coisa que eu tenho visto é justamente essa ideia. Eu vou criar minha aplicação com banco de dados NoSQL, porque aí eu não estou nem aí com o banco, simplesmente jogo lá os dados, e aí depois você chama a Dani, né, porque quando a sua aplicação começar a crescer e você começar a ver que ela não escala, aí você vai precisar de um profissional para conseguir organizar os seus dados, para conseguir verificar suas configurações, porque quando sua aplicação começa a crescer, você começa a ver vários problemas que, se você não leu a documentação, dificilmente você acha o motivo. E tem também aquele ponto, assim, de achar que um banco de dados NoSQL é um banco gratuito. Então, vamos baixar aqui e instalar. Então, você não tem o suporte do fabricante. E aí, nem sempre na comunidade você vai achar pessoas com o mesmo problema. E aí, começa aquela correria atrás de alguém para te ajudar, porque na próxima semana você vai ter um cliente novo e o seu banco de dados começa a não escalar, e aí você coloca o seu negócio em risco. Então, esse é o maior perigo dos bancos de dados NoSQL. É a maior facilidade, né, que atrai muitos desenvolvedores, e é o maior perigo, que é instala sem saber quais são as melhores configurações, coloca os dados lá de qualquer jeito, cria estruturas diferentes para a mesma informação e depois não consegue indexar quando você sabe que tem índice, né? Porque eu peguei um caso de um cliente que não sabia que ele podia indexar os dados no MongoDB. Ou então você começa a usar um tipo de NoSQL quando na realidade você tinha que usar outro. Então isso acontece bastante. E os NoSQL... Cara, quantos anos vocês têm? Vamos lá, de verdade. Eu tenho 32. Vou revelar aqui, 32. Eu tenho 30. Cara, vocês não vão saber o que é um gremlin. Vocês não sabem o que é um gremlin. Eu sou mais velho, eu tenho 43. Então eu já vi. Então você sabe o que é um gremlin. Um gremlin? Opa, claro que eu sei. Que ótimo. Então, os bancos de dados NoSQL, eles são iguaizinhos um gremlin. Porque eles começam fofinhos, bonitinhos, facinhos de lidar, e aí de repente eles caem na piscina. Quando seus dados começam a crescer, é o gremlin monstrinho. Muito boa analogia. Sensacional. Acho que vale ressaltar, como a gente falou, esse papo de empresas grandes e corporativas, essas coisas. Eu vou lançar uma polêmica aqui e vou sair fora. Olha. Nesse aspecto, as empresas grandes, elas ainda têm bastante coisa pra ensinar para as startups aí que estão fritando os miolos. Fica a dica aí, pessoal. Fica aí a reflexão. Fica a reflexão. Eu vou defender os startupeiros aqui, né? Porque eu sou desses. Mas, cara, tem que pensar que, às vezes, o pessoal da startup ele começa tentando resolver um problema e no meio ele pivota e vai resolver outro problema. E não dá tempo do cara trocar todo aquele monte de decisão que ele tomou no início ali. Ele pivota rápido, tentando buscar time to market, e às vezes não dá tempo, né? E assim, óbvio que isso daí não é preto no branco, né? Eu acho que tem vários casos, assim. Eu acho que também tem, assim, eu não sei se pode ser um preconceito meu, mas eu acho que deve ter muita gente que vai pro NoSQL com medo do SQL, né? Com medo do modelo relacional, porque não sabe lidar com o modelo relacional e acaba caindo no NoSQL ali porque é mais fácil, mais simples de implementar, ou porque leu um tutorial que era mais fácil. Mas eu não digo que esse é o
todos os casos. Para mim, esse é uma fatia menor dos casos. Eu acho que a maior parte dos casos é a correria de tentar fazer um modelo dar certo rápido, assim. Eu acho que o mundo ideal é chegar no meio termo. Porque você pode fazer um MVP para entregar rápido, mas a partir do momento que isso vira um produto, você precisa pensar na governança dele e você precisa pensar no crescimento. Então é nesse momento que a startup precisa parar e falar, tá, e agora? Quem é o profissional que vai cuidar do banco? Sim. Pra que ela não tenha problemas lá na frente. Cadê seu Deus agora? Eu ia complementar dizendo que, assim, o que eu vejo é que as startups fazem isso quando elas já estão no modelo de que, sei lá, geralmente quando elas estão ou muito próximo de atingir o break-even ou depois de ter atingido o break-even, aí sim eles começam a estruturar e pagar o débito técnico, assim. Porque antes disso, cara, é muita incerteza, é muita volatilidade, é muita mudança no meio que não dá tempo de... Sei lá, eu e o Edu aí, eu e o Edu já passamos por uma startup que, tipo, ela começou sendo um grande fórum de perguntas e respostas e depois virou uma coisa que não tinha nada a ver e a gente tinha que lidar com aquele monstro criado lá no início que era uma estrutura de pergunta e resposta, sabe? Nem me lembre. E faz parte do modelo, faz parte do modelo. E assim, até falando um pouco desse lance do MVP, muitas das vezes os caras pensam no MVP, faz um MVP, mas aí lá na frente é que ele vai, na hora que ele estiver tentando fazer o Product Market Fit, né, que eles percebem que na verdade o negócio deles pode ser outro, e aí tem que fazer esse pivô rápido. E fazer o pivô rápido com todas as boas práticas é muito difícil, cara. Eu não sei. Eu já tendo participado algumas vezes, eu acho que é lógico que seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue chegar nesse modelo. Assim. Isso é verdade. Mas eu queria trocar um pouco do assunto aqui, Dani. Queria te fazer uma outra pergunta aqui, voltar um pouco pro aspecto cultural, assim. De novo, pode ser também um pouco de preconceito meu, mas eu comecei... Eu tenho 43 anos, já tenho mais de 25 anos de tecnologia, assim. Comecei muito cedo. Eu já passei por várias áreas, inclusive, tipo, em um determinado período da minha vida, eu sonhei em ser DBA e acabei trabalhando um pouco com dados, também com banco de dados, com Oracle na época. E aí eu queria te perguntar, porque assim, lá no começo da entrevista você já falou das dificuldades que tem com falta de representatividade, né? Na área de desenvolvimento isso já é um problema. E na minha visão, assim, pelo menos das experiências que eu tive, eu trago pra mim, assim, a experiência de que na área de banco de dados, isso é um pouquinho mais complicado até do que na área de desenvolvimento. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o que você acha, se há um pouco de preconceito meu mesmo, e das dificuldades que talvez você teve. Cara, eu acho que a área de dados, ela começa... agora ela tá muito na moda. Então, me assusta um pouquinho ver que tem gente querendo trabalhar com banco de dados, com data science, sem saber fazer um select. É sério. Eu acho que os princípios de banco de dados, de armazenamento, enfim, são os mesmos e todo mundo que quer trabalhar com qualquer área de dados tem que conhecer a linguagem SQL e tem que conhecer de modelagem, porque eu acho que é básico. Por outro lado, eu acho que antigamente a gente não tinha tantas... até hoje, né, o DBA acaba não tendo essa visibilidade, porque sempre foi um profissional escondido e que estava lá para trazer problemas pro desenvolvedor, porque o desenvolvedor queria acesso e o DBA estava ali para tirar o acesso. Geralmente era assim. Então, e eu acho que ficou um pouco desse estigma, sabe? Tipo, o DBA é o cara do mal e que vai trazer problemas para todos. E não é, na realidade não é. Eu acho que essa visão tá mudando um pouco, né? Embora também uma coisa que eu tô estranhando muito é que eu vejo assim, quais são as possibilidades de atuação na área de dados? Colocam várias. Tem o engenheiro de dados, tem o pessoal de
Data Science, tem o pessoal de BI, mas não colocam o DBA. O DBA continua sendo aquela pessoa escondida. Verdade. Eu acho que também um pouquinho disso é por causa da cloud, né, que começaram a associar o DBA à pessoa que faz o backup, tira o acesso e atrapalha o time. E não é só isso. A gente faz outras coisas também, outras coisas bem legais. Com a cloud, o DBA deixa de fazer essas tarefas tão repetitivas e tem mais tempo para atuar junto com o negócio. Então, eu acho que tá chegando esse momento assim de popularização das profissões que lidam com dados e também dessa aproximação. E, tinha uma coisa também, né? Na faculdade é um saco. Cara, as piores aulas eram as de banco de dados. Então eu acho que isso já afasta bastante gente. Só os fortes mesmo. Eu só fazendo um complemento, é que assim, um outro ponto que eu tenho pra mim, assim, até que eu acho que faz muito sentido isso que você falou, talvez ficou faltando um movimento que aproximasse mais as áreas de dados ali, né, de banco de dados, não de data science, mas de dados, com desenvolvimento, assim como a gente teve o movimento de DevOps, né, e eu acho que isso daí, talvez, essa aproximação, talvez a gente esteja começando a ver agora, assim, é bem legal saber que tenha esse movimento mais próximo por agora. Legal, obrigado. Gente, ser DBA é lindo. Você ajuda pra caralho. É sério, você ajuda muito. Você pode ajudar muito os times de desenvolvimento. Você consegue melhorar o trabalho dos times, consegue agregar valor usando menos recursos. Então, assim, e te dá várias chances, porque pode ter o DBA que tá mais focado no tuning das queries, que tá mais focado nas melhores configurações. Pode ter. Ainda tem muita empresa que vai precisar ter o banco de dados dela on-premise, então vai precisar dos DBAs para cuidar de toda essa infraestrutura. Então, assim, são várias possibilidades bem bonitinhas. Pô, legal, Dani. Muito obrigado pelos ensinamentos, pela troca de experiência que você trouxe aqui pra gente, né? As perspectivas. Eu queria deixar um espaço aqui, Dani, pra você divulgar um pouco dos trabalhos que você tem feito, ou qualquer coisa, qualquer jabá que você queira fazer aqui, fique à vontade. E esse espaço é seu aí. Ai, gente, olha, eu preciso primeiro agradecer vocês. Tô super feliz de estar aqui. É uma daquelas coisas, assim, inacreditáveis, sabe? De saber que tem mais gente louca como eu que tá querendo distribuir conhecimento pra melhorar a vida das pessoas, pra realmente fazer a diferença no mundo. Então, obrigada por estar aqui, por vocês existirem, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu quero convidar todo mundo pra conhecer a Dani Academy. Tem bastante coisa lá, quer dizer, bastante coisa não. Tem um curso inteiro de MongoDB pra quem não conhece MongoDB. E dia 13 de junho eu vou dar um curso online de MongoDB mais focado em produção, e a ideia desse curso esse curso é pago, então a minha ideia é sempre ter um curso gratuito financiado por um curso pago, porque assim eu consigo manter a plataforma e trazer sempre coisas novas para quem tá interessado. Muito bom. Outra coisa, a gente tá num período de pandemia, então, gente, não pirem. É difícil dizer isso, né? Porque eu também, de vez em quando, me vejo aqui assim, tipo, doidona. Se vocês precisarem de ajuda, se vocês quiserem conversar, se vocês quiserem falar sobre banco de dados ou só falar sobre a vida mesmo, cara, pode me chamar Dani Monteiro DBA em todas as redes. Eu tento responder rápido, mas não se sintam sozinhos. Porque, por mais difícil que esteja esses tempos, se a gente tentar estar junto, se a gente tentar um apoiar o outro, mesmo que seja com uma palavrinha, com 5 minutinhos do tempo, a gente vai ter um período menos complicado. Então, no que vocês precisarem, podem contar comigo. Também não tenham aquela pressão de serem produtivos o tempo inteiro, de, ai meu Deus, eu preciso aprender 10 mil coisas. Tem gente que consegue aprender, tem gente que não consegue, e tá tudo ótimo, tá? Não tentem se medir pela régua dos outros. Sigam seu próprio ritmo. É importante aprender, é importante estudar, mas é importante também estar em paz. Né? Estar em paz com o seu ritmo, com a sua necessidade, porque a história
é sua, ninguém conhece a sua história para saber o que você deveria estar aprendendo ou o quanto você deveria estar aprendendo. Então, estejam em paz. Se precisarem, conversem com seus amigos, podem conversar comigo. Espalhem coisas boas por aí, porque eu acho que a única coisa que a gente tem e a única coisa que a gente leva são as coisas boas, as boas lembranças. Então, sejam bons motivos para as pessoas lembrarem de vocês. E é isso. Muito bom. Várias reflexões legais esse fim de episódio, links bacanas que a gente vai colocar aqui no post, né, do episódio. Então, você que ouviu aí a Dani comentando de alguns projetos dela, né, o Dani Academy, a gente falou do DB for Beginners, né, Dani, é isso, né? Isso. Boa. A gente vai deixar aqui também o LinkedIn, Twitter da Dani, aí se você quiser entrar em contato para trocar ideia, como ela falou aí, ela tá super aberta para poder conversar com todo mundo, né, Dani? Super, eu falo pra caramba, mas eu consigo escutar às vezes também. Muito obrigado pela sua participação, foi sensacional o episódio, valeu mesmo. Sim, exatamente, esse é o ponto. Acho que obrigado você aí por ter participado com a gente, foi enriquecedor pra gente, foi muito bom. A gente até comenta quando tem esses episódios de entrevistas, como a gente aprende coisas e evolui junto, assim, é muito legal ver essas experiências. E, bom, casa sempre aberta pra você vir e trazer alguns assuntos que você quiser também, Dani. Muita coisa sobre banco de dados você comentou aqui que daria pra fazer vários episódios, hein? Estamos de olho. Opa, já topei, só falar a data. Boa, muito bom. A gente vai discutir algumas pautas aí pra falar um pouquinho mais sobre esse mundo de banco de dados, que eu acho que falta a gente ter mais temas aqui dentro do Dev na Estrada a respeito disso. Bom, acho que é isso. Valeu mais uma vez, Dani. E você que ouviu a gente, quiser também comentar nesse episódio, entra lá em devnaestrada.com.br, nas redes sociais também, @devnaestrada em tudo quanto é rede social, a gente tá aí. E é isso. Até sexta que vem e um abraço pra todo mundo. Valeu! Alô! Um beijo, gente! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.